Paz para você, aqui é Eliseu Gomes e estamos de volta com mais um curso aqui pela HU. Olha, estes cursos que nós oferecemos, eles têm em torno de 15 segundos, porque é muito prático. Aliás, a categoria é Lex, chama-se liderança de execução ou liderança executiva, para quem executa. Então você não vai ter tempo para ficar 2, 3 horas vendo um curso, a não ser que você tire um tempo para isso. A nossa proposta aqui é trazer a você uma ferramenta rápida, boa e eficaz. E dá para fazer em 15 minutos. Você pega o insight e você já coloca em prática e você já vê o resultado. Desta vez, nosso curso vai ser Ative e Realize. Para você realizar as coisas, você precisa ativá-las. Nada se move até que algo aconteça. Então, vamos ao nosso curso e nós vamos quebrar alguns paradigmas nesse curso aqui. Você vai ter um momento especial de aprendizado e já colocar em prática o que você está aprendendo. Bem-vindo a mais um curso da HU, na nossa categoria de liderança executiva, desta feita, Ative e Realize, quebre os paradigmas. Bom, o Galileu Galilei disse uma coisa muito importante, que chamamos de razão Galileu. Você não pode ensinar as pessoas, você deve ajudá-las a encontrar o seu propósito interior. Olha, a pior tragédia humana, segundo Miles Monroe, é uma pessoa sem propósito. E é exatamente o que Galileu está falando nesta frase aí. Você não pode ensinar as pessoas, você deve ajudá-las a encontrar o seu propósito interior. Quando ele quis dizer você não pode ensinar as pessoas, não é que você não deve lecionar. Você não pode fazer pelas pessoas, ensiná-las num ponto de vista de você fazer por elas. Mas você deve inspirá-las a encontrar o seu propósito interior. E quando você encontra o seu propósito interior, tudo flui na sua liderança. Isso é um detalhe maravilhoso. Vamos então à introdução. Tudo que você realiza não é algo de imediato, porque alguns minutos ou segundos atrás, o seu subconsciente foi ativado, seu consciente ponderou e sua vontade tomou a decisão. Isso acontece em fração de segundos, é quase imperceptível, pode até parecer, porém este curso não é de autoajuda, e sim de autoestratégia. Muito bem, eu não sei porque as pessoas têm problemas com autoajuda, né? De vez em quando tem alguém que fala, autoajuda. Olha, eu entendo que a autoajuda é bem-vinda, não nesse caso aqui, que não é autoajuda, é autoestratégia, mas o tema se aproxima demais da autoajuda, mas não é autoajuda. Bom, mas mesmo assim eu não tenho nada contra a autoajuda. Eu acho que a pessoa deve se motivar, ser motivada, estar sempre, centrada nos seus objetivos. Então isso aqui é de autoestratégia. A primeira parte é da perspectiva. A perspectiva, quando armazenada no subconsciente, torna-se poder do foco. O foco sequestra a sua direção. Você só pode caminhar para onde a perspectiva ativou. O que diz a introdução? Ela diz o seguinte, que o cérebro gasta alguns segundos para tomar a decisão. No subconsciente ele recebe informação, ele trata e manda para a decisão. E você toma a decisão que você ali gerenciou em alguns segundos. É coisa muito rápida. E agora, uma vez que você tem a perspectiva, você vai caminhar em direção àquela perspectiva. Isso para o bem e para o mal. Qual é a sua perspectiva? Como você está fazendo com a sua perspectiva? Note bem que eu não falei em expectativa. A expectativa, ela pode ser frustrante, porque às vezes não sai como você queria. Perspectiva, você tem a ideia que pode ser que não saia como você queira, mas você tem outras opções. Uma perspectiva, ela é mais ampliada do que a expectativa, que é muito pequena e muito estrita, né? Então, a perspectiva que você tem é a direção que você vai caminhar. Eu pergunto, você hoje tomou que decisão? Qual foi a sua perspectiva? O que você estava... É muito interessante você pensar nisso. Então, para começar a quebrar o paradigma, comece a entender qual é a sua perspectiva. Tenha uma, pelo menos, para você entender. O número 2 diz o seguinte, tenha 100 razões para iniciar e você se tornará uma inspiração.
Ative o máximo de opções possíveis. Isso chama-se munição. Não enfrente a luta da vida sem se precaver. Pense, anote, ative. Vamos lá então, aqui tem uma tabela sugestiva para você entender esse processo do ative e realize. Ponha 30% dessa força em anotar os seus objetivos. Tenha costume de anotar. Tudo bem, você pode usar um tablet, você pode usar um PC, um desktop, você pode usar um iPad, você pode usar um celular, mas é muito bom que você escreva também no papel. O exercício das mãos, do cérebro, vai incorporar em você muito mais os objetivos. Então, anote o máximo que você puder, no mínimo 100. No mínimo 100. Anote, não tenha medo e preguiça de rabiscar. 25% você põe um plano de perspectiva, ou seja, naquilo que você anotou, veja o que é urgente e veja o que é importante. Aquilo que for urgente, o que você pode delegar, você delega. O que não, você faz, mas tem que ser rápido. O importante, que é o mais importante. Então, o plano de perspectiva, para onde você vai caminhar, coloque 25% de força nisso. Olha, só em anotação e só em perspectiva, já foram aí, ó, 55%. 20% você coloca em pessoas que somam. Cuidado com quem você anda. Muitas vezes o ciclo que você está te colocando para baixo. Se você só anda com pessoas que aperta no elevador para baixo, sai do elevador agora. Se você é o menor do seu grupo, deixe esse grupo agora. Valorize-se, ande com pessoas que somam a sua ideia. A somativa vai ser maravilhosa. Ponha 10% nas pequenas ações diárias em direção ao alvo. Sabe, você vai colocando e olhando meta por meta, meta. Então, passo a passo, coloque 10% aí. Agora você põe mais 10%, movendo-se em direção ao alvo. Muita cautela, a velocidade pode estragar a sua excelência. E 5% comemore cada passo conquistado em grande estilo. Não deixe de comemorar, não deixe de celebrizar em grande estilo aquilo que você está alcançando. Pode ser a mínima conquista, mas celebre, comemore. Olha essa tabela, é interessante. Eu peço que você volte e leia o PDF da aula para você entender mais o que estamos aqui falando. Vamos ao terceiro ponto, a metamorfose de visão. Seja o que você quer, reproduza o DNA que você assumiu. Ninguém adquire o que quer, e sim o que é. Isso é forte, hein? Eu vou repetir. Ninguém adquire o que quer, e sim o que é. Seja e tenha. Transformação, no caso a metamorfose, é a transformação pela qual, no decorrer do seu processo de desenvolvimento, resulta numa forma e numa estrutura completamente diferentes das iniciais. Alteração de personalidade, modo de pensar, aparência, caráter. Então, é necessário que você entenda isso. Você só pode reproduzir aquilo que você é. Você não pode reproduzir o que você não é. Então você precisa chegar primeiro, antes de chegar lá. Incorpora-se naquilo que você está fazendo. Então, transporte-se para aquela situação como se ela já existisse. Mude o seu DNA, a sua forma de fazer e de pensar. Isso vai trazer resultados de acordo com esse DNA. O quarto ponto da nossa aula de Ative e Realize, ponha fogo sobre o seu desejo. É um exercício constante que te alimenta a cada manhã. É preciso abrir os olhos, agradecer a Deus por mais um dia, levantar-se e dizer: meu objetivo está em algum lugar, só preciso me aproximar mais hoje dele. Olha que interessante. Segundo a lenda, diz que um judeu, quando sai de casa para trabalhar, você não vê um judeu pobre, né? Todos os judeus são bens. Porque são povo de Deus, abençoado. Também, mas eles também têm muito trabalho, né? Olha só, o que o judeu fala de manhã? Ele diz o seguinte: o meu dinheiro está no bolso de alguém, vou buscá-lo. É isso aí, ponha fogo sobre o seu desejo. Essa chama não pode apagar. De manhã acordou, abriu o olho, obrigado Deus, e agora vou direto para o meu objetivo. Não deixa nada tirar a sua atenção. O quinto ponto, onde a sua consciência te leva, o fazer é ativado. A decisão parte do subconsciente, que ativa o processo da decisão em segundos, em minutos. Cuide bem
do que o seu pensamento se ocupa. Então, esta parte é de suma importância. Ela parece um pouco lá com a outra que eu falei, mas ela tem algo mais interessante. Ela ocupa o cérebro, ou seja, não tire os olhos do seu objetivo. Foca naquilo, pensa e realiza. Quando você colocar em situação de fazer assim, você vai ver resultados bem maravilhosos que vão acontecer à sua volta. O problema é que, às vezes, a gente não entende o processo. Por não entender o processo, nós pecamos a caminhada. Agora, vamos lá. Entenda a questão de projeto e programa. Alguém fala assim, eu tenho um projeto aqui, mas se já está em andamento, já não é mais projeto, é um programa. O projeto é quando você desenha algo. Quando você imagina e passa para o papel, passa para alguém, faz uma maquete, faz uma planta, não sei. Você tem ali, então, o desenho. Aquilo é o projeto, né? O anteprojeto pode ser o rascunho. Quando você começa a dar passos significativos para aquele projeto, aí você tem agora um programa. Então, estabeleça programas para desenvolver o seu projeto. O projeto, anote, o projeto é a força matriz. O programa é a força motriz. O projeto é a força que constitui de sonhos, desejos e recursos. Já o programa se constitui de recursos em andamento, de mão de obra, trabalho, gerenciamento, execução. Olha, não é muito difícil fazer isso. Por isso que as nossas aulas são pequenas, já está acabando. Nossas aulas são pequenas para você ter ferramentas práticas. Quando você vai trocar o pneu de um carro, você não vai trazer aquela caixona de ferramenta e tentar... Você vai lá e pega uma só e vem para a rua onde você estiver e você troca ali a chave, se não estiver no carro na hora. Então, as ferramentas práticas são aquelas que resolvem no momento que você precisa. Por isso que a nossa proposta no Lex, liderança executiva, é para que você tenha ferramentas práticas na mão, rápida, para você fazer aquilo valer. Bom, deixa eu fazer só uma recapitulação, recapitular aqui rapidinho, ok? Tudo que você realiza não é algo de imediato, porque alguns minutos, os segundos atrás, seu subconsciente foi ativado, seu consciente poderou e sua vontade tomou a decisão. A perspectiva, quando armazenada no subconsciente, torna-se poder de foco e foco sequestra a sua direção. Você pode caminhar para onde a perspectiva ativou. Tenha 100 razões para iniciar e você se tornará uma inspiração. Aí tem 30% sobre os objetivos, 20% sobre o plano de perspectiva, 20% juntando pessoas que somam com você, 10% colocando apenas ações diárias em direção ao alvo, 10% movendo-se em direção ao alvo com cautela. A velocidade pode estragar a excelência e 5% comemore cada passo conquistado. Eu coloquei 5% porque ele deve ser modesto, não pode ser aquele já ganhei, não é? Deve ser modesto. A metamorfose é você pensar diferente para agir diferente e assumir uma perspectiva diferente. Quando você pensa, você acaba falando. Quando você fala, você acaba realizando. E quando você realiza, isso torna-se o seu destino. Ponha fogo sobre o seu desejo. Não pare de queimar essa paixão. Acorde com ela todas as manhãs. Eu dou aula de liderança há mais de 20 anos. Eu estou com esse mesmo pique, Até falo rápido às vezes, né? O pessoal reclama. Você fala muito rápido. Mas eu estou empolgado, isso é paixão, é desejo. É o fogo no meu coração para ensinar uma geração, para preparar uma geração. E por último, onde a sua consciência te leva, o fazer é ativado. Para onde você vai hoje? Depende de você. Olha, muito obrigado, fique com a gente. Adquira mais cursos, um preço acessível, maravilhoso para você, ferramentas práticas. Olha, você paga tão pouco e quando você usa, você ganha tanto. Pensa nisso, é um grande investimento. E você já sabe, né? Home University. Sua casa é a sua universidade. Muito obrigado.